nós tivemos que fazer uma escolha. O tempo não se compra e o tempo não se volta atrás. Isso tudo é importante pra gente, faz parte do nosso elo. Eu posso dizer que eu tô fazendo a minha parte. E isso é uma coisa que martela na minha cabeça. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais difícil. Oi, friends! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Muito obrigada, friends, por cada um de vocês que estão aqui. Tem sido, assim, uma experiência incrível esse canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like pra mim. E se você não tá inscrito, se inscreva, porque se você caiu aqui de paraquedas, é de Deus, tá? Deus tá querendo falar algo com você. Tô brincando, friends, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o consumismo nos Estados Unidos, porque essa é a pergunta que eu recebo mais. Amigos, seguidores, todo mundo me pergunta Susan, como que você consegue não ser consumista? E às vezes eu passo essa impressão, mas assim, eu penso que eu sou um balanço. Eu acho que é impossível nos dias de hoje você não comprar. É muito difícil. Porém, eu tento fazer o esforço. Então, assim, vamos ser sinceras, né? Não comprar é muito difícil porque é propaganda para todo lado. Uma das coisas que eu aprendi a me perguntar sempre é: você precisa disso? Tem certeza? Porque às vezes a gente compra pelo simples comprar e é desnecessário. Eu coloquei aqui uns pontos porque senão não vou conseguir passar a mensagem. Uma das coisas que eu já notei, assim, em geral, tanto na nossa comunidade brasileira quanto aqui na comunidade americana, é o tal do passear no mall, né? Que no Brasil chama shopping. Eu não faço. Eu acho que para eu ir no mall eu preciso ir para comprar ou então para ser tentada. Porque se eu chegar ali no mall, eu vou no mínimo comer lá, comprar alguma coisinha, eu vou gerar uma frustração nos meus filhos se eu falar não, ou então eu vou permitir eles comprarem. Por quê? Porque a gente vai estar ali exposto àquele tanto de coisa e eles vão pedir. Ou eu mesmo vou querer, ou o nego vai querer, alguém vai querer alguma coisa. Não tem como não querer, é impossível você não querer. Eu acho que é impossível não querer. Então o que a gente faz? Nós não vamos no mall. Quando eu preciso ir no mall, digamos que eu vou assim num dia de semana, na parte da manhã, sozinha, entro, eu já vou estacionar. Os malls aqui são bem largos, né? Em vez de ser alto, eles são largos e com estacionamento ao redor. Então eu já vou direto ali no estacionamento daquela loja. Eu não vou cruzar o mall todo. Eu entro, eu compro o que eu preciso e eu saio. Raro, gente. Eu acho que já tem mais de ano que eu não piso no mall. Compras online. Eu acho que a compra online, pra mim, é o mais difícil. Porque a gente tá muito exposto. Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Porque o clique é muito fácil, friends. Principalmente aqui. Número 1, o preço é acessível. Número 2, cartão de crédito é a coisa mais fácil de conseguir. Todas as lojas te oferecem um cartão. É o tal do sem juros, é o tal de não sei o que lá. E quando você vê, aquilo tudo adiciona. Então, assim, eu tento evitar o máximo possível. Principalmente porque eu fiz uma escolha que foi a escolha de ficar em casa, né? Eu e o nego juntos. Para quem não sabe, eu sou enfermeira e eu tinha uma paciente que eu cuidava dela. Eu tinha um emprego excelente porque eu ia lá, fazia 24 horas, bum, num dia só. E depois trabalhava mais uma noite, e ali eu tinha 36 horas na semana, e era assim, ótimo. Por quê? Porque o resto do tempo eu estava em casa. Quando ela faleceu, no final do ano passado, nós tivemos que fazer uma escolha. Vou eu procurar outro emprego, que provavelmente vai ocupar a maioria do meu dia. Você trabalhar 24 horas direto não é comum aqui, né? E geralmente são plantões de 12 horas, mas não 24. Então, nós escolhemos que eu ficaria em casa. Eu até respondi uma caixinha de pergunta no Instagram. A nossa ideia foi: o tempo não se compra. Friends, se tem uma certeza que eu tenho, depois de um filho que já saiu de casa, o tempo não se compra. E o tempo não se volta atrás. Então, eu escolhi ficar com eles e acho que já fiz essa escolha tarde demais. Quando o Benjamin era pequenininho, eu dei a louca assim de que eu queria ser enfermeira e eu fui para a escola. E não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você se dedica de um lado ou você se dedica de outro. E assim, palmas para aquelas mães que conseguem fazer tudo, o trabalhar e o estar presente em casa. Eu não consigo. Quando a gente fez essa escolha de eu ficar em casa, eu sabia que a gente ia ter que segurar mais no financeiro, porque aí
uma coisa é um trazer o dinheiro para casa, outra coisa é dois trazerem, né? Ou aquele segundo, aquele extra ajuda muito. Então, nós decidimos, eu vou economizar o máximo possível e eu vou ficar mais quieta em casa, cuidando das crianças, que não são tão pequenos, mas que precisa de mim. No último vídeo vocês viram aí que eu saí correndo, fui na escola levar uma simples coberta. E se eu precisar de mim, sabe? Um passar mal, eu poder ir buscar, tá aqui quando eles chegam. A Amanda abre essa porta e diz: Mother! Tipo, se eu não tô em casa, ela já vai me ligar na hora. Onde você tá? Então, assim, ela conta com a minha presença aqui em casa. Então, isso tudo é importante pra gente, faz parte do nosso elo. E foram escolhas que nós fizemos como família. Então, para isso eu preciso economizar. E como economizar? Me mantendo sempre consciente das compras. Porém, friends, eu tenho que dizer que eu acho que tem todo um motivo por detrás de eu ser assim. Minha mãe é assim. A minha mãe é super econômica. E outra coisa que tanto ela quanto meu pai têm é não gostar do desperdício. Então, assim, eu cresci vendo isso, não se desperdiça comida, não se joga fora as coisas, sabe? E isso aí foi colocado em mim desde cedo, o não desperdiçar. Então, assim, eu penso muito no desperdício. Aí entra a questão do meio ambiente, do mundo que eu quero deixar no futuro para os meus filhos. Eu posso dizer que eu estou fazendo a minha parte. Se amanhã eu creio na volta de Cristo, né, na volta de Jesus, mas se ele não voltar para a próxima geração ou para a próxima geração, eu sei que a minha parte eu estou fazendo para deixar um ambiente melhor. E tem muita gente que não se preocupa com isso. Eu já escutei gente falar assim, né, eu prefiro quantidade do que qualidade. Só que o problema da quantidade contra a qualidade é a quantidade você vai usar um pouquinho e vai descartar. Para onde está indo tudo isso? Eu volto lá no primeiro tour da minha casa. E isso é uma coisa que martela na minha cabeça e que para mim é importantíssimo. Então, assim, eu não consigo simplesmente comprar e imaginar que eu estou fazendo parte dessa destruição do meio ambiente. Por isso eu vou muito atrás de coisas de segunda mão, por isso eu tenho certos materiais que eu prefiro mexer, por exemplo. Não sou fã do plástico. Quando eu compro algum móvel, alguma coisa, eu compro madeira maciça. Por quê? Porque é uma vez e pronto. Então, que nem quando eu comprei a minha mesa da sala de jantar, eu falei, eu quero uma mesa de madeira maciça. Eu vou pagar mais caro? Eu vou pagar 3 vezes o valor. Então, a minha ideia é, eu compro uma vez e uma vez só e eu vou ter isso para o resto da vida. Porque eu entendi que a minha felicidade não parte de coisas materiais. E você ter essa cabeça aqui, porque aqui a gente é tentado a comprar. É uma tentação, friends. É como resistir, a palavra do Senhor diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é a mesma coisa, é uma tentação, você tem que resistir. Se você não resistir, você não para de comprar. É muito difícil. Não estou dizendo que eu não compro, friends. Vocês vão ver que eu compro. Só que eu tento comprar as coisas com consciência, coisa que realmente eu vou usar. Eu falei sobre materiais, né? Sobre a madeira. Outra coisa, saúde. Saúde é um dos fatores que não me permite comprar tanto. E aí, primeiro, deixa eu entrar então no mundo das crianças, porque entrar no mundo das crianças é o mais difícil, crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles estão o tempo todo na internet também, sendo estimulada a comprar. Uma criança hoje aqui nos Estados Unidos tem uma necessaire, uma mesinha de maquiagem, por exemplo, de produtos. Gente, as meninas, principalmente, se vocês verem o tanto de produto de cabelo, produto do corpo, maquiagem, tira maquiagem, põe maquiagem, não sei o que lá, skincare, não sei o que lá. Nós estamos falando de criança de 10 anos que vive em torno disso. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais difícil, são as crianças. Por quê? Porque você dizer não para um filho não é fácil. A gente quer o melhor para eles, a gente quer dar para eles aquilo que nós não tivemos. Então, assim, para mim isso é uma questão que eu consigo entender, a maioria dos pais, né, pensam assim, mas eu consigo ir mais pela razão do que pela emoção. Faz sentido? Por exemplo, as nossas crianças estão 100% expostas em casa, quando estão na televisão ou quando estão na internet. Então, assim, o que eu faço? O que eu faço, aplico dentro da minha casa? Número 1, eu converso.
toda vez que eles chegam com alguma coisa que eles veem na internet, eu converso com eles. Eu tento explicar sobre o meio ambiente, eu tento explicar sobre o valor deles, tendo ou não tendo essas coisas. E eu falo não. Na grande maioria das vezes eu vou falar não. Como eu disse, eu prefiro usar a minha razão e não criar eles o que aqui a gente chama de entitled, que é achando que eles devem ter tudo, sabe? Por exemplo, tem criança que acha que os pais têm obrigação de toda santa vez que eles botarem o pé na rua, que eles precisam tomar um Starbucks, que eles precisam tomar um Dunkin', ou que tem que passar num Chick-fil-A, que é muito modinha aqui. Para os meus filhos, eu faço um pouco diferente. Isso são coisas especiais, são ocasiões especiais. Não é que eu não deixo eles terem, mas eu torno isso uma coisa especial. Que eles não pensem que eles podem tomar isso todos os dias e que eu tenho obrigação de levar eles todos os dias a tomar essas coisas, a comprar. Então, assim, presente de aniversário, eu dou as coisas que estão na moda, por exemplo, no Natal ou no aniversário, mas, como eu disse, são ocasiões especiais, não é uma coisa que eles têm direito a todo dia. Não tem essa de que eu quero e eu vou ter. Para mim, isso não funciona, não entra na minha cabeça. Eu entendo que muitos pais querem dar o que eles não tiveram, mas e aí, qual tipo de adulto lá na frente nossos filhos vão ser? Muito mais consumista do que nós, porque nós, querendo ou não, viemos de um tempo onde esse consumismo louco não existia. Tipo, você comprava um tênis e aquele tênis tinha que durar até seu pé crescer. Hoje as crianças aqui têm coleção de tênis e muitas vezes fica guardado, porque usa um, usa o outro, usa um, usa o outro e passa. Aí, porque aí eu tenho tanto e eu posso doar tanto. E aí eu venho com aquela pergunta, doar para quem? Porque nós estamos num país de consumismo, onde ninguém quer nada velho nem usado. É rara a pessoa que aceita, que quer, que vai usar. Porque todo mundo quer comprar tudo limpinho, branquinho, bonitinho. Então, assim, vai doar para quem? Essa que é a minha pergunta. Então, assim, nós somos muito conscientes nessa questão. E aí, para controlar um pouco essa questão das bebidas, né, desse monte de bebida, eu comecei a fazer em casa e ensinar eles café gelado, matcha. Já tentei fazer os suquinhos do Starbucks, esses eu não sou muito boa não. Mas o Benji ama matcha, a Amanda ama os suquinhos, ou então ela ama fazer o café gelado com a espuma em cima. Então é isso, então eu tento ensinar isso para eles, eu tento explicar para eles que as coisas não são descartáveis e como evitar essa guerra, né, entre o querer deles, porque eles não têm a cabeça formada ainda. E eu evito deixar eles ficarem em rede social. Tanto a Amanda quanto o Benjamin não ficam em rede social. Quando eu vejo que eles estão muito na televisão, assim, no YouTube, eu falo, vai assistir alguma coisa que vai edificar a sua vida, para de ver esses vídeos porcaria. Eu falo mesmo pra eles, porque é um vídeo mais bobo do que o outro e geralmente é só incentivando o menino a comprar e querer mais e mais, né? E aí as coisas deixam de ser suficientes, chega uma hora que nada é suficiente, a criança só quer mais e mais e ela não tem a cabecinha formada para entender nada. Se nós adultos temos dificuldade, imagina eles. Então, primeira coisa, esquentou, coloca lá pra fora, vai brincar. Mas não tem nada pra fazer. Você viu, o Benjamin estava em cima da pedra, sobe na pedra, joga basquete, chuta futebol no gol, a Amanda deita no sol e fica lá, a Amanda pega um caderno e vai desenhar, vai escrever, ela pinta giz-de-cera na calçada, porque ela é mais artística, então é o que ela gosta de fazer lá fora, e eu sei que ela está crescendo, eventualmente isso vai mudar um pouco, mas vai lá para fora. No inverno tá aqui, vê um filme, eu não importo de ver tela, vê um filme, vê um noticiário. Esses tempos atrás eu falei isso com o Benjamin, ele achou um vídeo de um rapaz no YouTube e nós fomos aprender sobre a Coreia do Norte. E ele achou incrível. Eu também fiquei aqui, ó, babando assim na televisão. Nisso, a mente deles está ali trabalhando com outras coisas, está na criatividade, está na apreciação da vida, do conversar, a gente conversa. E aí eles não sentem tanto essa necessidade de ter um monte de coisa. Então, isso é uma das coisas que eu faço. A questão de saúde, isso é mais assim a respeito da comida, né? Porque, como eu disse, muita comida, muito fast food, muito. E aí, onde é que fica a saúde? Então, assim, eu falo pra eles, hoje eles estão aprendendo a ler ingredientes, gente. Passaram anos me zombando, mas é gostoso e não sei o que lá.
mas devagarzinho eles estão lendo. Hoje eles já entendem sobre as cores que são adicionadas nos alimentos, né, os químicos e assim. E eles estão aprendendo. Um dia eles chegam lá e um dia a gente chega lá e olha, eu posso ser julgada o tanto que for, podem me chamar de mesquinha, de mão de vaca, de o que for, que eu não tô nem aí. Eu entendo, hoje eu entendo o porquê que eu faço, quem eu sou e qual o meu valor. Agora, por que eu tenho tanta coisa, né? É muito engraçado, porque esses tempos atrás eu fiz a minha parceria com a Temo e eu ganhei uma mesinha linda. Ai, e eu guardando as coisas lá, e minha amiga escreveu, meu Deus, você tem tanta coisa. Gente, eu tenho muita coisa. Mas se eu explico pra vocês por que eu tenho, vocês não acreditam. O que acontece? Uma amiga esses tempos atrás, em 2023, ela me deu um porta-mala cheio. Um porta-mala cheio de coisa. Tudo que ela comprou e que ela não usou. Essas velas cheirosas, ela deve ter me dado umas 8. Eu tô até hoje usando as velas cheirosas que ela me deu. Ai, Suzy, eu não quero, eu tô tirando um monte de coisa, minha casa tá muito cheia, você quer? Eu quero, porque senão vai pro lixo, e eu não quero que vai pro lixo. E eu usei vela. Ela me deu tanta maquiagem, uma sacola de maquiagem. Minha amiga veio aqui e pegou parte da maquiagem, a outra pegou parte da maquiagem, eu ainda fiquei com parte da maquiagem. A Amanda ganhou parte da maquiagem. Então, assim, eu tenho muita coisa, tenho. A maioria das vezes é coisa que as pessoas compram, não usam, não gostam e querem jogar fora. Eu acho que eles já estão acostumados a perguntar se eu quero, porque eles sabem que eu sempre vou achar. Aí elas falam assim, Suza, mas aí qualquer coisa, se você não quiser, acha alguém pra dar. E aí eu saio distribuindo. Então é isso, friends. Eu acho que eu falei assim tudo, mais ou menos como funciona a minha cabeça. Como eu disse, deixando bem claro, friends, não é que eu não compro, não é que eu não sinta a pressão de comprar, eu sinto. Eu simplesmente faço pequenas escolhas e vou tentando melhorar a cada dia. De acordo com o que eu vou aprendendo, de acordo com o que eu vou vendo o que é importante para mim, de acordo com o que eu vou entendendo quais são os meus valores e eu vou tentando passar isso para as minhas crianças. Ai, friends, eu sei que isso é nadar contra a correnteza, eu sei que não é o que ninguém quer ouvir, mas é a realidade. Então, assim, eu sei que é nadar contra a correnteza e uma amiga um dia falou, eu falei com ela, é até a Karine Oliver. Ela tem canal aqui no YouTube. Nossa, que querida ela. E um dia a gente tava tomando um café da tarde e eu tava falando com ela que a minha rede social não vai ser fácil. Já por eu ser tão, assim, nadar tão contra a correnteza, né? E aí ela falou assim, eu não vou esquecer nunca. Ela falou assim, talvez você seja aquela que vai cortar as árvores para abrir o caminho para o pessoal passar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, me inspirou, sabe, a não desistir, porque eu tava desistindo. Tava falando sobre a Daime, né? O produto que eu uso de pele, que eu queria tanto que as pessoas... Sim, eu tenho parceria, sim, eu ganho comissão. Eu não nego isso. E quem compra, compra consciente. Eu quero que quem compre, compre consciente, que tá abençoando a minha casa, a minha família. Não é que eu quero esconder isso, mas... Porque essa questão financeira é tão engraçado, né? As pessoas falam assim, ai, fulana tá aqui, mas ela não tá pelo dinheiro. Gente, não existe uma pessoa que tá na internet, que tá trabalhando, que tá dando duro, que não quer ter um retorno. Ninguém sai para trabalhar, ninguém pega ônibus, ninguém ensina na escola, ninguém faz nada sem um retorno financeiro. A internet é um trabalho suado, é difícil, porque uma coisa é você viver bum bum bum, outra coisa é você viver carregando uma câmera, pegando o ângulo, se esforçando. É trabalho, gente. Tem retorno financeiro, abençoa de volta a gente. Porém, cada um tem o seu chamado, a sua inspiração, né? E o meu chamado, a minha inspiração é essa, trazer consciência. Então, assim, eu estava falando com ela sobre essa marca, que eu queria tanto que as pessoas, assim, entendessem o que estão colocando na pele, sabe? Nossa pele, eu falo sempre, nossa pele é o nosso maior órgão. De todos os órgãos que a gente tem, a pele é o maior. E tudo que a pele absorve vai para a corrente sanguínea, então pensa. Então eu tava falando com ela, eu queria tanto que as pessoas assim abraçassem essa marca comigo. Por quê? Porque é uma marca maravilhosa, os produtos, gente, os produtos são maravilhosos. E eles são de ingredientes clean, eles são não tóxicos, eles têm lá a lista de todos os ingredientes, é tudo verdinho, é tudo limpo, é tudo, sabe? E aí ela falou assim, talvez seja difícil, porque as outras marcas investem pesado em propaganda, em tudo. Entra a questão da modinha, então as pessoas, todo mundo quer seguir ali, né, aquela moda que todo mundo vai como gado.
E aí você tá indo contra, Susan. E aí como é que você traz todo mundo de volta? Então não é fácil, mas talvez você tá, como diz o americano, paving the way. Então assim, eu sinto que eu estou paving the way, não tá fácil, e contra a correnteza, mas é um passo após o outro. É um passo após o outro. Eu já vi gente me dizer que gostaria de ser assim, não consegue. Eu queria não comprar tanto, eu queria pensar antes de comprar e não consegue. Talvez eu possa inspirar 1 ou 2 pessoas a mudar, né? Às vezes são coisas que você já tem ali um certo amor, mas te falta coragem, porque para mim por muitos anos me faltou a coragem. E aí agora eu enfrentei a coragem. Você não andar de acordo com a moda não é fácil. A pressão tá aqui todos os dias, friends, mas é uma questão de escolha. Eu escolhi viver assim e bora lá, né? Mas então vamos terminar esse vídeo que vai ficar extra longo com a minha falação, porque eu me empolgo, eu amo muito esse assunto. Muito obrigada por ter assistido o vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham deixado o like. Espero que vocês não me odeiem por causa dos meus pensamentos. Eu espero não ter ofendido ninguém. E vamos lá. Deixe seu amor multiplicar. Bye!